Mecanismos das reações orgânicas. Aula 1. Nesta aula, estudaremos os conceitos mais simples deste assunto. Os tipos de reações orgânicas são adição, substituição e eliminação. Outras reações podem parecer ser de um tipo diferente, mas sempre poderá se encaixar num desses três. Temos várias denominações específicas para algumas reações, mas todas se encaixam numa dessas três classificações. Quando é que vai ocorrer reação de adição? Quando o reagente se adiciona ao substrato e forma-se um único produto. A eliminação, justamente o contrário. Quando você parte de um único reagente, do qual se solta uma parte ou mais, e aí você tem a formação de dois ou mais produtos a partir de um único reagente. Já a substituição, como o nome deixa claro, é quando se solta uma parte do reagente e uma parte do substrato. Essas partes se encontram, formam um produto. E as partes que sobram do reagente e do substrato se encontram e formam o outro produto, sendo uma reação de dupla troca, como por exemplo a reação ácido-base. Uma novidade nas reações orgânicas é o seguinte: toda reação tem reagente, tem seus reagentes e seus produtos. Toda reação tem seus reagentes e seus produtos. Porém, na química orgânica, o reagente é aquele cara que vai atacar o outro. Você tem duas substâncias em reação, mas uma vai atacar a outra. A que ataca chama-se reagente. A que é atacada nós chamamos de substrato. Portanto, há duas possibilidades de ataque. É possível atacar o substrato porque ele oferece carga positiva, ou então porque ele oferece carga negativa. O que vai motivar uma substância a fazer o ataque em cima da outra é então a eletrostática. Existe um centro positivo ou um centro negativo. O reagente que busca centro positivo, ele gosta de coisa positiva. E na química, o que é positivo? O núcleo do átomo. Então essa palavra aqui está ligada com positividade, carga positiva. Filo vem do grego, filia quer dizer amizade. Então quem é amigo de carga positiva é nucleófilo. Quem gosta de carga negativa, pelo contrário, é eletrófilo. Tá? Portanto, o reagente que ataca buscando carga positiva, gosta de carga positiva, nucleófilo. Reagente que ataca buscando carga negativa é eletrófilo. Vamos ver aqui alguns exemplos dos reagentes mais comuns entre os nucleófilos. Veja, eles gostam de núcleo, eles gostam de carga positiva. Por quê? Porque eles têm uma carga total ou parcial negativa. Isso é o básico. Quem gosta de positivo? Quem é atraído pelo positivo? O negativo. Positivo atrai negativo. Cargas opostas se atraem. Então os nucleófilos têm carga negativa. Exemplos: o ânion hidróxido. Os ânions de halogênios, representados na química orgânica pela letra X. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Lembra? Ficou claro que Abramo imitou a Antártica? Na química orgânica o astato não vai aparecer, mas os outros aparecerão bastante. Olha só, são representados pela letra X, os halogênios. Também são nucleófilos os carbânions ou carboânions, que são o que? Tá? É uma estrutura orgânica onde um dos carbonos fica com carga negativa porque houve o rompimento de uma ligação e ele ficou com elétrons daquela ligação, portanto ficou negativo. Exemplos de eletrófilos: caras que gostam, que são amigos de carga negativa, porque eletro de elétrons, tá? Pensa nisso. Tá ligado com carga negativa.
eles são positivos. O H+, tão comum, cátion, hidrogênio. Os cátions de metais, que aparecem muito na química orgânica. E os carbocátions, é a mesma ideia dos carboânions. Uma estrutura orgânica onde um carbono ficou com carga positiva. Por quê? Rompeu uma ligação e ele saiu perdendo. O cara que estava com ele tinha mais força para puxar o elétron, era mais eletronegativo que o carbono. Então, aí esse carbono ficou positivo. A estrutura passa a ser chamada de carbocátion. Olha, o que é que vai definir, afinal de contas, se uma reação vai ser nucleofílica ou eletrofílica? O que você acabou de ver, existe o nucleófilo e o eletrófilo. Se o reagente o cara que vai fazer o ataque, ele é o reagente, não precisa nem falar que é ele que vai atacar. Na química orgânica, aquele que a gente chama de reagente, ok? Então, se o reagente é nucleófilo, a reação que ele vai fazer é nucleofílica. E o mesmo para o reagente que é eletrófilo, vai fazer uma reação eletrofílica. Mas as reações orgânicas, e aí que o bicho pega, tem muitas etapas às vezes. E como é que eu vou saber se ela é nucleofílica ou eletrofílica? Das muitas etapas, você vai olhar a primeira etapa. A definição do tipo da reação depende da primeira etapa. Se a primeira etapa for um ataque nucleofílico, então a reação é chamada nucleofílica. Se a primeira etapa é um ataque eletrofílico, então a reação é eletrofílica. Exemplos de reação nucleofílica. Repare aqui. Você tem o ânion hidróxido, a carga negativa no oxigênio. Então esse cara aqui, negativo, gosta de coisa positiva. Ele vai reagir com esse outro cara. Ele é o reagente, então o outro chama-se substrato. Como fica essa molécula? Um haleto orgânico. Você sabe que os halogênios, eles são mais eletronegativos que o carbono. Essa ligação aqui, na realidade, é com o carbono. Quem vai puxar? O cloro está puxando para o lado dele, tá? Os elétrons. Então, ele ganha essa briga. O carbono fica no rompimento da ligação, vai ficar com carga positiva. A carga já existe parcialmente, veja. Então, o OH- vai atacar este carbono e vai formar uma substância com ele, o CH3OH. E o cloro pega seu elétron e parte em retirada. Você achou que retirante só existia lá no curso de geografia, mas aqui na química também tem, na química orgânica, os retirantes. É o nome que se dá para esse cara. Olha o outro aqui. Essa estrutura orgânica de um carbono, 3 hidrogênios, 1 oxigênio. Lá no oxigênio uma carga negativa, CH3O-. Quem ele vai atacar? Do mesmo jeito, ó, onde é que pega nessa molécula aqui? É fácil de perceber. Onde que está aparecendo carga? Onde há uma disputa aqui, onde alguém puxa mais os elétrons. Aquele que puxa. Por que eu estou falando isso aqui? Halogênio diante de carbono sempre é bem mais eletronegativo. Ele vai puxar os elétrons para o lado dele, o bromo. Esse carbono fica positivo e aí esse cara vem e ataca esse carbono. Aí o que forma? Toda essa parte se junta com todo esse cara. E aí toda essa parte com todo aquele cara que atacou, né? Com todo aquele reagente nucleófilo, vai formar esta estrutura. Oxigênio no meio de 2 carbonos é um éter, né? Esse éter aqui, ó, mais o brometo que partiu em retirada, assim como lá em cima. O cloro venceu e com o seu elétron partiu em retirada na forma negativa, na forma de cloreto. Na reação aqui embaixo, o iodeto, certo? Aparece com sua carga negativa e ele vai buscar aquele ponto que fica positivo na molécula. Seguindo o mesmo raciocínio, vai ser este carbono aqui, que vai romper a ligação com o cloro. E aí formamos essa estrutura, né? Um haleto orgânico que o iodo aqui ligado no primeiro carbono, que a gente chama de iodo, um iodo propano. Partindo em retirada o Cl-, o cloreto.
Exemplos de reação eletrofílica. Agora, o reagente é um eletrófilo, ele faz ataque eletrofílico. Onde está aqui o ponto para ser atacado? A ligação entre enxofre e oxigênio. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, é a regrinha que você usa, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio são os mais eletronegativos. O que vem depois é menos eletronegativo. Então o oxigênio fica com os elétrons. Aqui nessa estrutura, o oxigênio aqui está negativo e o enxofre está positivo. Se romper a ligação, o enxofre fica com a carga positiva aqui nele. Aqui você pode perceber que é uma reação de substituição. Repare que o cloro sai na forma do cloreto, o ânion hidróxido entra no lugar dele, virando então o grupo hidroxila. Um sai, outro entra no lugar, né? Podemos ver aqui como sendo o cloro entrando no lugar que o ânion hidróxido ocupava, né? O lugar de estar sozinho. A outra reação, vemos aqui novamente uma substituição seguindo a mesma lógica, né? Um sai para outro entrar no lugar. E agora quem está sozinho não é mais o CH3O-, e sim o Br. E a última reação aqui também de substituição. Portanto, as reações orgânicas você tem que classificar elas por dois critérios. Primeiro, se é substituição, adição ou eliminação. E depois, se é nucleofílica ou eletrofílica. Aí você junta as partes. Estas reações aqui, todas elas, são de substituição nucleofílica. Aí ainda existe mais uma classificação, que é a mais refinada, é dizer se é de primeira ordem ou segunda ordem. Aí surgem os termos: substituição nucleofílica de primeira ordem, representada por SN1, e substituição nucleofílica de segunda ordem, representada por SN2. Ser de primeira ordem significa o quê? Quando a velocidade da reação depende de um único dos reagentes. Quando que é de segunda ordem? Quando a velocidade da reação depende tanto da concentração do reagente como da concentração do substrato, né? Depende da concentração dos dois caras que estão lá reagindo. Mas isso só pode ser verificado experimentalmente. Quando cai em provas teóricas, é lógico, é porque está sendo cobrado de você que você conheça a parte experimental na sua cabeça. Mas, a não ser que sejam dados numa prova para os seus valores, né? Ó, foi feito um experimento, os valores são esses para você analisar. Mas de qualquer maneira, só é possível dizer se a reação é de primeira ordem ou segunda ordem por meio de experimentos. Para a reação eletrofílica, a mesma coisa. Neste caso, o que temos aqui? Uma substituição, né? O SO3H entra no lugar do H. O H entra no lugar do SO3H. Então, formamos aqui, temos aqui uma dupla troca, né? O H com o OH dando água. E o H saiu da posição. Entrou aqui o SO3H. E se formou uma nova estrutura, onde ele está no lugar do hidrogênio. Aqui temos uma reação de substituição eletrofílica. Uma SE, é rara. Uma SE, pode ser SE1 ou SE2. Aí depende de cada reação, você verificar experimentalmente, né, como é a cinética dela, né? Olha aqui embaixo. Agora você tem o hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio vai haver o rompimento da ligação de uma das ligações, são 3. Então cada carbono vai ficar com uma ligação para fazer. Não tinham 2 hidrogênios, ó, um entrou de cada lado.
eles incorporaram inteiramente no substrato, formando um único produto. Isso é uma reação de adição. Ocorre também aqui na linha de baixo. Portanto, neste caso aqui, o que nós temos é uma adição eletrofílica. Ok? Então, este assunto aqui não deve tirar o seu sono. Não é um assunto complicado. Basta que você entenda a simplicidade dele e não fique buscando uma complicação aqui que não existe. É saber se quem vai atacar está buscando carga positiva ou carga negativa. É saber se os caras estão se juntando ou estão substituindo. Então, a lógica envolvida nisso não é muito diferente da lógica envolvida em joguinhos para crianças. Então, não vá se complicar com isso. Na parte de baixo aqui temos o que? Centros negativos. Veja bem, põe isso na sua cabeça. Aqui, lembre-se, ligação tripla, ligação dupla. Por que esse centro aqui é tão especial aqui quando se fala em carga negativa? Gente, olha só, a primeira ligação é do tipo sigma, é axial. Quando há uma segunda ou ainda mais uma terceira ligação, isso é por fora. Então isso daqui, é elétron pedindo para ser atacado. Compostos orgânicos que têm ligação π, que tem carga negativa exposta, logicamente atraem os amigos de carga negativa, os reagentes eletrófilos. Portanto, as reações que esses caras vão sofrer geralmente são reações eletrofílicas. Geralmente o que vai acontecer com esses caras? Alguém vai atacar esse centro negativo. Centro negativo exposto, ligação π na química orgânica, é como sangue num oceano cheio de tubarões. Vai atrair os tubarões, tá? E os tubarões aqui são os reagentes atrás de carga negativa. Veja que neste caso, os dois átomos de hidrogênio que estão atacando, quando a ligação se rompe, vai um para cada átomo de carbono. A ligação π, eles rompem a ligação π aqui, e daí entra um em cada átomo de carbono. Então é uma reação onde há uma adição de um cara no outro. Por isso é uma reação de adição. Vou mandar para você www.mundodaquimica.com.br e esse canal do YouTube Descomplica, onde tem aulas aí muito boas. Não deixe de assistir cada aula aqui desse canal no seu estudo. Complemente. Eu recomendo para você. Espero ter te ajudado e continue com a gente. Espero ter te ajudado e continue com a gente neste canal. Este livro, Química Orgânica, volume 1, dos Solomons, podemos dizer com segurança, é o melhor livro para se estudar química orgânica, não só pelo conteúdo preciso, como pela sua didática. Obrigado.